Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de costura criativa. Se você está aqui para se inspirar, aprender novas técnicas ou apenas relaxar enquanto costuramos juntos, você está no lugar certo. Neste vídeo, eu trouxe o passo a passo desta linda necessaire toalhinha, super prática para carregar na bolsa e ideal para secar as mãos e o rosto após a higiene pessoal. E para compor um kit com essa toalhinha, eu fiz uma necessaire de tamanho médio, que cabe perfeitamente aqueles produtinhos que a gente quer ter sempre à mão. Nesta aula, nós vamos fazer apenas a toalhinha. O link da aula do passo a passo da necessaire eu vou deixar na descrição deste vídeo. Então vamos lá, mãos à obra e vamos costurar. Primeiro passo é preparar o zíper. Eu vou utilizar um zíper com acabamento em tecido nas laterais. Então, eu cortei o meu zíper com 24 centímetros e para fazer o acabamento, eu cortei 4 quadradinhos de 4 por 4. Então, a primeira coisa é colocar o cursor e pregar o acabamento nas laterais do zíper. Eu vou deixar a lista de materiais com todas as medidas na descrição do vídeo. Depois de pregar o acabamento nas extremidades do zíper, eu vou passar uma costura de pesponto, vou puxar bem os tecidinhos, né? Para passar uma costura de pesponto e fazer um acabamento. A medida desse zíper vai depender da largura da toalhinha que você está usando. A toalhinha que eu estou usando é de 30 centímetros de largura. Então, eu cortei o zíper 6 centímetros menor. Eu cortei com 24 centímetros. Aí, quando eu coloco este acabamento que é de 4 centímetros, vai dar certinho a medida final de 30 centímetros. A minha costura, a minha máquina, a costura dela é de meio centímetro. Se você estiver usando uma máquina doméstica, você pode cortar esse acabamento do zíper na medida de 5 centímetros por 5 centímetros, que aí não tem perigo do zíper ficar menor do que a toalha. Então, você vai pegar a medida da toalha para cortar o zíper e vai diminuir 6 centímetros. Aí vai ser a medida do seu zíper, a largura da toalha menos 6 centímetros. Eu estou utilizando uma toalha de lavabo, ó, na medida de 30 por 45. O tecido principal, eu estou usando um tricoline, que eu cortei na medida de 26 centímetros de altura por 30 de largura. A largura vai ser sempre a medida da toalha. Então, esses 30 centímetros é a medida da largura da minha toalha. Forro, eu estou usando aquele nylon guarda-chuva, bem fininho, na medida também de 26 centímetros por 30 centímetros. O meu zíper, depois de pronto, ó, com o acabamento, ficou com a medida de 30 centímetros também. E o próximo passo é fazer a aplicação do zíper. Eu vou centralizar o meu zíper ali no tecido principal, direito com direito, e vou posicionar, prender com os clipes e já vou colocar o forro. Centralizar o forro ali também, aí vai ficar o direito do forro com o direito do tecido principal. E vou passar a costura prendendo o zíper nos dois tecidos. Quando eu vou pregar o zíper, eu sempre faço a costura pelo lado do tecido principal, neste caso aqui é o tricoline, né? Porque se sobrar alguma ponta, se der alguma no forro, eu acho que ele sempre dá uma esticada. Então, eu sempre costuro pelo lado do tricoline, tomando cuidado ali com o cursor, né? A gente vai movimentando o cursor para ele não atrapalhar na costura e não ter perigo de acontecer algum acidente. Depois de finalizar essa costura, eu vou virar, né? Virar ali para o lado direito para poder rebater a costura do zíper. Então, eu vou puxar bem o tecido e o forro para baixo, né? E fazer uma costura de pesponto, rebatendo a costura do zíper. Agora, eu vou dobrar o tecido principal, vou dobrar ele ao meio e
costurar na outra ponta do zíper. Vou prender com clipes para ficar bem certinho e vou fazer a mesma coisa com o forro. Então, depois de dobrado, vai ficar tricoline direito com direito e o forro também direito com direito para costurar na outra parte do zíper, no outro lado do zíper. Vou fazer uma costura, tomando cuidado com o cursor, né, para não atrapalhar. Vou movimentando o cursor ali de acordo com a necessidade para o calcador correr com tranquilidade e a costura ficar bem certinha. Depois de pregar a costura do zíper, eu vou fazer uma dobra com este movimento aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu vou afastar o zíper da lateral. Eu vou deixar o zíper um pouquinho ali mais para o centro da peça. Então, eu vou fazer uma dobra ali no tecido principal e vou marcar, vou medir 2 centímetros, a distância, distanciar ele do forro em 2 centímetros. Depois de medir bem certinho, eu vou fazer o mesmo movimento com o forro. Vou colocar ele na mesma posição do tecido principal, deixar bem certinho e prender com clips. Depois de deixar tudo bem alinhadinho, eu vou passar uma costura em um dos lados, prendendo todas as partes, prendendo o forro e a parte da frente. Vou passar uma costura reta e vou prender tudo. Do outro lado, eu vou deixar uma abertura na parte do forro para poder desvirar a necessaire. Então, eu vou passar uma costura prendendo o forro e a parte principal apenas até na altura do zíper. E depois eu vou deixar o forro aberto, a parte do forro aberto, e vou fechar a parte do tecido principal, para poder ter um espaço ali para desvirar a necessaire. Eu vou virar a peça para o lado direito, ajeitando bem ali os cantinhos para deixar tudo bem arrumadinho, para colocando o forro no lugar. E vou fechar a costura, vou passar uma costurinha ali na lateral, fechando aquela parte do forro que nós deixamos aberta para poder desvirar. Enquanto eu faço a minha costurinha aqui, me contem se vocês gostaram desse passo a passo. Deixe seu comentário e seu like aqui abaixo do vídeo. E se você gosta de costura criativa, não deixe de seguir este canal e ativar as notificações. Sempre que tiver uma aula nova, você será avisado aqui pelo YouTube. Agora eu vou ajeitar bem os cantinhos. Eu peguei uma agulha que eu uso aqui, uma agulha maior, e vamos preparar para aplicar a necessaire na toalhinha. Eu vou marcar o centro aqui na parte de baixo, que é onde eu vou pregar o elástico. A medida do elástico que eu estou usando é de 20 centímetros. Eu já tinha esse elástico aqui, ele tem menos de 1 centímetro um pouco. Eu acho que você pode usar o elástico de até 1 centímetro, fica bom. Pode usar aquele elástico roliço também, aqueles cordões de elástico também fica bom. Mas eu tô usando esse aqui que eu já tinha. Então, eu vou prender ele ali primeiro com uma costura, com o retrocesso, e vou marcar a distância ali bem certinho para eu aplicar a necessaire. No caso dessa minha toalhinha aqui, ela tem um espaço maior, eu vou bordar o nome da minha cliente aqui nesse espaço que eu tô deixando aí para cima. Então, eu vou marcar bem certinho, vou colocar os alfinetes e vou prender a necessaire na toalhinha com uma costura em toda a volta. E nesse espaço que sobrou, eu vou bordar o nome depois, vou personalizar com o nome. Lembrando que eu deixei aqui na descrição deste vídeo o link com a aula da necessaire que eu fiz para acompanhar a toalhinha para formar um kit. Então, está lá disponível o vídeo com todo o passo a passo, todas as medidas e a lista de materiais. Então, eu vou passando a costura aqui, fazendo um pesponto mais estreito em toda a volta da necessaire. E nessa parte aqui de baixo, eu posicionei a necessaire bem ali em cima do elástico, de maneira que não vai aparecer aquela costura de retrocesso que eu fiz para prender o elástico. Aí, eu vou passar a costura ali a toda volta e já está pronta a nossa peça.
Depois de pronta, a largura da necessaire, ela é um pouquinho mais estreita do que a toalha. Por isso que a gente corta ela na medida certinha da toalha, aí com a margem de costura, depois de pronta, ela vai ficar ali até 1 centímetro de cada lado, menor do que a toalha. Então já está pronta, uma peça super prática para a gente carregar na bolsa e ter sempre à mão. E chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam em várias cores, escolham os tecidinhos para montar os seus kits, postem nas suas redes sociais, que eu tenho certeza que você vai vender bastante. E se você tiver com tecido parado aí, tecido que a gente vai comprando e vai guardando, essa é uma ótima opção também para a gente aproveitar os tecidinhos que estão parados. E é claro, né, que toda costureira tem uma caixa de tecido ali guardada, uma sacolinha de tecido no fundo do armário. Então, vamos pegar esses tecidinhos, vamos fazer combinações com eles e vamos costurar. Então, vamos usar o material que a gente tem, que é dinheiro parado, que é energia parada no nosso ateliê. Vamos circular essa energia e vamos faturar. Um beijo e fiquem com Deus.